Nós vamos meditar hoje em Gênesis 22 e 23. Essa é uma dos principal capítulo a respeito da vida de Abraão, porque vai tratar do sacrifício. Vamos pedir a direção de Deus? Meu Deus, que o Senhor nos dê essa mesma fé, essa disposição que Abraão teve em obedecer tudo quanto o Senhor pediu. Por isso estamos meditando. Eu peço que o Senhor nos conduza, nos dando entendimento, sabedoria, para ler, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Amém. Então, Gênesis 22, 1 diz: E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Bom, já começa com isso, né? Provou Deus a Abraão. Quer dizer, não que Deus não soubesse quem era Abraão, mas Abraão precisava conhecer a si mesmo. Então, assim somos nós. Por exemplo, quantas coisas a gente precisou abrir mão também, lá no princípio da nossa fé, para poder servir o Senhor Jesus e não o desagradar, né? Assim também Abraão. Quem sabe, né, nessa condição, Abraão iria se revelar, porque no momento da dor, da dificuldade, quando a pessoa tem poder, é que nós passamos a conhecê-la de fato, de verdade. Aí ele disse assim, Abraão chamou ele, e ele respondeu: Eis-me aqui. Essa palavra, eis-me aqui, no hebraico se chama inene. Ninguém diz isso, né? Numa forma literal, quando alguém chama, olha, fulano, eis-me aqui. Não. Na tradução da Bíblia, o eis-me aqui ele é muito profundo. Ele é uma entrega completa da vida. Ele está dizendo assim: Senhor, estou aqui para o que for preciso. Toda a minha vida é tua. Porque se você quiser apenas dizer assim, olha, estou aqui, quer dizer, o que você precisa de mim agora, nesse momento. Então, eis-me aqui é uma entrega completa de vida. O comentário do bispo diz, provou Deus a Abraão. Temos aqui um dos momentos mais belos da Bíblia. Nenhum homem foi tão provado quanto Abraão, mas também nenhum outro foi tão honrado quanto ele. Deus o levou ao extremo da fé. Ele já havia sido provado ao sair da terra natal, quando deixou a parentela e a casa do pai para ir a uma terra que não conhecia. Mas agora, o pedido do Eterno o provaria por inteiro, para depois confirmar sua aliança com ele e os seus descendentes. Quando Deus nos chama à prova, é porque quer realizar algo muito maior que tudo o que desejamos. Quando pede o melhor que temos, é porque pretende nos dar o melhor que ele tem. E seguindo para o 2. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Um pedido e tanto, né? Quer dizer, ele fala teu único filho, porque primeiramente o filho seria apenas Isaque, não haveria Ismael. Ismael foi um tropeço, né? Foi um erro que ele cometeu juntamente com Sara. Ele deu ouvidos à voz do coração e a consequência foi terrível. Mas aqui Deus está sendo bem específico. Ele daria um filho para Abraão, que era o filho da promessa. E agora Deus está pedindo esse filho para ele. Eu quero esse seu filho, o filho a quem você ama. Lembra o principal mandamento de Deus? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E quem sabe Abraão estivesse dividindo o coração dele já com o filho. E o nosso coração tem que ser todo do Senhor para que ele não nos engane. Você pode continuar amando o seu filho, os seus familiares, quem quer que seja. O que você jamais pode fazer em tempo algum é colocar o coração neles, ou dar o coração a eles. Por exemplo, quantas mulheres deu seu coração a um homem e depois se frustrou mais tarde, porque eles não foram homens suficientes para honrá-las como mulher. Então, você tem que dar o seu coração, dê para Deus. Por isso que lá na palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, buscar o reino de Deus é você entregar o seu coração para ele, todo dele.
E aí ele fala, olha, as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu nem preciso me preocupar com as demais coisas, porque ele próprio se compromete comigo de acrescentá-las. Olha o comentário do bispo. Toma agora o teu filho, teu único filho. O Altíssimo pediu que Abraão sacrificasse o que tinha de mais valioso, Isaque, porque além de ser o único filho com Sara, era também o filho da velhice dele. O que o soberano Deus pediu que Abraão fizesse era exatamente aquilo que Deus mesmo faria mais tarde, o sacrifício do próprio filho, como está em João capítulo 3:16. Isaque tipifica o Senhor Jesus, que também era o filho único de Deus. É claro que o Senhor não queria que Isaque fosse morto, e sim que ficasse evidenciado que ele deve ser o primeiro na vida daquele que o ama. Quem quiser entrar em aliança com o Senhor deve sacrificar tudo o que tem, toda a vida em seu altar. E seguindo para o 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. O comentário do bispo diz, levantou-se Abraão. Ele não demorou a obedecer, não hesitou, não precisou de tempo para pensar e não questionou a ordem de Deus, pois o Senhor não admite debate. Quem faz a vontade do Altíssimo com sinceridade o faz rapidamente. A demora em obedecer traz perda de tempo e faz endurecer o coração. Sabe, muitas pessoas até na oração do Pai Nosso, elas dizem assim, seja feita a sua vontade. Nesse momento em que Deus pediu para Abraão Isaque, ele queria que a vontade dele fosse feita. A vontade de Deus era ter Isaque. Então Abraão tinha que obedecer, sentindo vontade ou não, sofrendo ou não, sentindo a dor ou não. Ele tinha que executar. Assim é você, por exemplo, você espera sentir uma vontade para vir à igreja, você quer esperar sentir alguma coisa para fazer. Enquanto você esperar sentir, você está se enganando, você está se deixando enganar pelo seu próprio coração. Quando você toma uma atitude de fé, então você se rende, se entrega, se lança e Deus faz a obra dele, porque você passa a fazer a vontade dele. Aí ele continua assim, no 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Comentário diz, Abraão preparou o sacrifício com todos os detalhes, e não deixou nada para a última hora. O sacrifício para Deus tem que ser realizado com muita dedicação e zelo. Aí eu lembro da novela Gênesis, né? E aquela cena em que Abraão estava levando Isaque para ser sacrificado. Não era fácil, né? Eu acredito que não era fácil, porque o pedido de Deus foi um pedido muito ousado, né? Exigiria dele um sacrifício muito grande, muito mais um sacrifício emocional do que o sacrifício físico de ter que caminhar os 3 dias. Era o sacrifício da alma mesmo, né? É como se ele pegasse a própria alma dele e sacrificasse a alma dele no altar. E no fundo foi isso que ele fez, né? Aí ele diz no 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. O comentário do versículo 8 diz, a expressão Deus proverá foi uma resposta profética dada a Isaque durante a subida ao monte. O cordeiro que substituiu Isaque representava a providência divina.
Esta se cumpriu quando o Senhor Deus enviou o seu Filho como cordeiro para nos substituir na cruz e pagar com seu sangue o preço pelos nossos pecados. Está em João, capítulo 1, versículo 29. Portanto, o sacrifício de Isaque foi uma ilustração profética do martírio do Filho de Deus, que foi oferecido em sacrifício pelo resgate da humanidade. E seguindo para o 9, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. O comentário diz, amarrou a Isaque seu filho. Isaque não resistiu nem tentou fugir do seu pai. Ao contrário, se deixou ser amarrado e colocado sobre a lenha do altar. Assim fez o nosso Salvador, pois voluntariamente se ofereceu como sacrifício ao ser pregado na cruz, em obediência à vontade do Pai. Hebreus 10, 9. Vamos ler Hebreus 10, 9? Então disse, eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Porque o primeiro era Adão e o segundo é o Senhor Jesus, que nos salva. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Sabe o que eu noto também? Que Isaque também estava vivendo uma experiência com Deus naquele momento. Tanto é que a história de Isaque é muito pequena, né? Não mostra grandes experiências como a de Abraão. Porque eu acredito que aquela experiência dele ter visto a morte, né, o pai indo matá-lo, foi uma grande experiência, um choque. Mas ele também, como uma ovelha, se entregou. O comentário do bispo diz, tomou o cutelo. Mesmo sentindo a dor latejando no peito, Abraão entregou o filho no altar. A visão dele não estava mais em Isaque, mas nas estrelas do céu e na areia do mar. O sonho dele era o sonho de Deus. Abraão sabia que o Senhor jamais pediria que ele fizesse algo que atrapalhasse o seu próprio sonho. Abraão não foi egoísta, pelo contrário, abriu mão do seu sonho pessoal pelo sonho divino. Com sua obediência, provou que o coração não estava no filho, mas em Deus. Por conta disso, o Altíssimo concedeu o que ele desejava e acrescentou feitos ainda maiores na vida dele. Abraão, ele creu, né? Por isso que ele creu. Ele se entregou a essa crença. Por exemplo, imagine, ele era velho, Sara velha, né? Ambos já estavam em idade. Se Deus foi capaz de dar filho para eles naquelas condições, Deus seria poderoso, por exemplo, para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Então, isso levou ele para o altar. Mesmo sentindo a dor do sacrifício, ele sabia que Deus faria alguma coisa para mudar aquilo, né? E aí ele diz no 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Se veja aqui, o anjo bradou 2 vezes, né? Deus teve que chamá-lo 2 vezes. No 12, então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O comentário do bispo diz, agora sei que temes a Deus. O Senhor destacou a atitude de Abraão porque sabia que ele havia vencido o maior inimigo do ser humano, os sentimentos, eu acrescento até o coração. Isto é, ao obedecer à voz de Deus, ele rejeitou a voz do coração, que o influenciaria a duvidar da promessa. Ao levantar o cutelo para imolar Isaque, Abraão chamou poderosamente a atenção do Altíssimo. O seu temor ao Todo-Poderoso fez com que ele priorizasse a vontade divina sem fazer uma única objeção à ordem recebida. O Senhor o provou porque sabia que o seu coração era totalmente dele e também porque quis deixar como exemplo a nós o tipo de fé que lhe agrada. Desse modo, o Eterno queria mostrar que quando há pessoas que não recusam as suas provas de fé, como Abraão, eles as usam para manifestar sua glória neste mundo. Quem é filho de Abraão jamais nega o que Deus pede. É muito forte, né?
Imagine se Deus hoje estiver pedindo você para abrir mão de certas amizades que estão te fazendo mal, estão contaminando você. Mas você, por amor a eles, não quer largá-los. Mas quando você ama a Deus acima de tudo, você abandona aquelas pessoas para fazer a vontade de Deus. E assim vai. Eu dei um exemplo, mas é muito mais, né? O exemplo da mágoa é outro grande exemplo. Às vezes a pessoa, ela tá tão firme no pensamento dela de carregar mágoa contra alguém, que ela não pensa em outra coisa senão isso. E quando Deus pede para que ela perdoe, ela fala, eu não vou perdoar porque aquela pessoa não merece. Quer dizer, ela está amando mais aquela mágoa do que amando o Senhor sobre todas as coisas. No 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim também foi Deus, né? Quando ofereceu o Senhor Jesus. Ele trocou de lugar conosco. O Senhor Jesus, ele foi o nosso substituto. Era para nós termos morrido, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Jesus é maravilhoso. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E aí o comentário diz, o Senhor proverá, passou a ser o nome daquele monte, não apenas para Abraão, mas também para aqueles que vivem a fé no Cordeiro, substituto, o Senhor Jesus. O Monte Moriá se tornou um altar natural. Isso significa que ninguém pode conquistar a grandeza de Deus sem passar pelo altar. Isto é, sem sacrificar o seu Isaque, como demonstração de que o Altíssimo está acima de tudo na sua vida. Por isso nós vemos testemunhos gloriosos, né, da ação de Deus, mas porque essas pessoas também foram ao altar e depositaram toda a sua vida sobre o altar. No 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Comentário do bispo diz assim, por mim mesmo jurei. O Altíssimo não precisava jurar para fazer Abraão crer, pois a fé dele foi claramente vista na sua obediência. O juramento foi uma reação pessoal do Senhor face à grande demonstração de fé e confiança de Abraão na palavra dele. Isto é, o Eterno teve necessidade de jurar por si mesmo a Abraão, garantindo assim o cumprimento das promessas, por considerar a disposição dele em sacrificar Isaque. Para a humanidade, Deus também teve necessidade de jurar, só que de forma mais dolorosa. Ele sacrificou o próprio Filho Jesus e o ressuscitou para garantir a realização das suas promessas na vida daqueles que o receberem como Senhor e Salvador. Romanos 8,32 diz, aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós, não dará também com ele todas as coisas. Então, portanto, quando nos entregamos de corpo, alma e espírito ao Senhor, então nós também herdamos a grandeza de Deus, que diz respeito aos céus, né? Assim como Deus hoje está sentado ao seu trono e à sua direita o seu Filho, o Senhor Jesus, a quem ele conferiu poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, assim também nós recebemos esse poder, essa autoridade. No 17, depois do juramento, né? Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a sua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Certamente Abraão não veria esse número de filhos. Hoje, se nós apresentamos uma fé de entrega, né? Se hoje nós andamos
na mão contrária desse mundo, significa que assumimos uma fé e um compromisso com Deus. Automaticamente nos tornamos filhos de Abraão e herdeiros junto com ele da promessa. É muito maravilhoso, né? Você não precisa ser herdeiro de sangue de Abraão, né? Ter nascido de uma linhagem de Abraão. Basta você ter fé em Jesus Cristo para se tornar herdeiro das promessas. Você vê, depois a gente vai ver aqui os filhos, né? Isaac recebendo a herança de Abraão, não a herança financeira, mas a herança espiritual, né? Sendo abençoado. Depois nós vamos ver a guerra de Jacó com Esaú. Jacó valorizou tanto a bênção, mais do que a riqueza do pai. Então ele lutou, fez de tudo, né? Fez errado, mas fez de tudo para alcançar aquela bênção. Então a gente vê a importância dessa bênção hoje na nossa vida. Aí ele continua dizendo assim, 18. E em toda a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, todas as bênçãos que Deus fez a Abraão naquele tempo, hoje elas estão vivas e operando na vida dos que creem nos dias de hoje. No 19, então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filho a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quesade, e Azó, e Pildas, e Gidilaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, Gã, Tás e Maaca. Bem, eu vou ler só até aqui, né? E a partir de amanhã a gente vai ler de novo, porque esse capítulo é muito forte, né? Ele trata de algo muito especial da Bíblia, como toda a Bíblia, naturalmente, mas aqui é como se fosse o marco zero para os da fé. Aqui inicia uma etapa nova na vida dos que creem, porque Deus fez inúmeras promessas para Abraão. E Abraão, ele não ligava para as coisas terrenas, materiais, porque ele cria na promessa de Deus. Ele sabia que Deus iria cumprir a promessa dele. Então, é nessa fé que nós temos que seguir todo o tempo. A fé nas promessas de Deus. Como é que está a sua fé em Deus? Ela está vacilante, né? Por causa dos problemas, você tem duvidado. Então, busque com fé, busque com esperança, busque com certeza para mudar essa situação, tá certo? Nós vamos continuar meditando nesse livro tão sagrado e poderoso, porque essas palavras de Deus produzem vida. E você, o que você tem aprendido? Vai lá, coloca nos comentários, me fala o que você tem aprendido, que Deus tem falado com você também. Você vai estar ajudando outras pessoas, ou talvez até dando o seu testemunho, né? Como você estava e como você está agora, tá certo? Que Deus continue abençoando você. Coloque o seu gosto no vídeo, partilhe com quem você ama e vamos em frente, porque Deus nos abençoa.